E aí, pessoal, falei que ia gravar sempre, ó. Tô cumprindo, tô aqui de volta. Chovendo hoje, uma garoa aqui. De tarde tava ventando pra caralho, um monte de raio. E eu tô meio gripado, mas, nossa, hoje tá tenso. Tá todo mundo aqui em casa meio desanimado e tal, a gente fica meio sem energia. Pulmão pesado. Mas ainda assim, resolvi gravar. Eu tava pensando numa conversa que eu tive com uma prima minha recentemente. Mentira, não é sobre isso que eu vou falar. Tava pensando no que eu tava conversando com o pessoal aqui hoje, com meu filho, com a minha prima que tá aqui. Sobre... Eu vou ter que editar esse vídeo. Então, eu tava pensando sobre uma coisa que a gente tava conversando aqui atualmente, porque eles são jovens e tal, e não é um problema só dos jovens, né? Tem muita gente, muito adulto que também passa por essa mesma situação. Na verdade, a maioria das pessoas passa a vida inteira por isso e nunca consegue superar isso, que é começar. Tão legal começar uma coisa nova, né? Faz tempo que eu não começo uma coisa nova. Mas enfim, sobre começar... Não, isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô começando uma coisa nova, né, mais ou menos. Então é isso. Começar. A gente não nasce bom em nada. Ninguém nasce bom em nada. Ninguém nasce bom em nada. Se você é bom em alguma coisa, se você se considera bom em alguma coisa, para pensar que teve um momento da sua vida que você não era bom nisso. Você teve que estudar, praticar, se dedicar, tentar, principalmente praticar, errar. Então, tudo que a gente começa, não tem como a gente ser bom. Então, acontece muito de ver, por exemplo, tá conversando com o pessoal aqui e falar tipo, mas eu não gosto de fazer isso porque eu não sou bom nisso, sabe? E não tem como você ser bom sem você ter investido nisso, sem você ter praticado, sem você ter treinado, sem você ter estudado. Então, se você tem vontade de alguma coisa, se você tem vontade de ser bom em alguma coisa, não desanime por ainda não ser bom. Começa, sabe? Comece. Estude, pratique, não tenha medo de errar. E principalmente, não tenha vergonha de você mesmo. Parece bem absurdo isso, né? E não faz nenhum sentido. Mas eu acho que é muito comum a gente ter vergonha da gente mesmo, para várias coisas. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu estava aprendendo inglês ainda, praticando e tal, eu tinha vergonha de falar inglês, mesmo estando sozinho. Eu tinha vergonha de mim mesmo, da minha pronúncia. Eu tinha vergonha de passar vergonha por mim mesmo, sabe? É um absurdo, mas eu só comecei a melhorar a partir do momento que eu comecei a praticar falar inglês na frente do espelho para mim mesmo, e aí eu passei a superar essa vergonha de mim mesmo. Aí sim eu consegui começar a praticar e tal. Então, presta atenção se você não está sentindo vergonha de você mesmo, para começar, sabe? Vergonha de você mesmo e vergonha dos outros, mas principalmente vergonha de você mesmo, porque se você tem vergonha de você mesmo, você nem consegue se expor na frente dos outros. E é isso, não ter medo de errar. A gente vai errar. Tudo que a gente começa, a gente vai fazer errado algumas vezes, sabe? Mesmo depois que você já é muito bom numa coisa, você vai errar também. Pode acontecer, sabe? Mas é importante você não ter medo de errar. Tem uma frase que eu anotei aqui até, que eu li essa semana, que é assim: às vezes você ganha e às vezes você aprende. Legal, né? Porque às vezes você acerta, você faz uma coisa e é muito bom, e às vezes não dá certo, mas você pelo menos aprendeu alguma coisa, aprendeu pelo menos como não fazer, ou aprendeu no que você está errando para você conseguir melhorar para as próximas vezes. E é importante pensar que assim, se você não começar, se você não praticar, se você não estudar, você não vai ficar bom do nada. E o tempo, como eu falei no vídeo anterior, o tempo passa muito rápido. Então assim, se você quer que a sua versão de daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 10 anos tenha orgulho de si mesmo, de você mesmo, e seja bom em alguma coisa, você tem que começar agora, você tem que começar a investir e praticar agora, porque senão você não vai ficar, sabe? Se você ficar pensando, agora eu tô começando, eu não sou bom, mas daqui tantos anos eu vou ser. Você vai ser se você se dedicar, se você souber que você tem que errar, que você tem que se esforçar, e que no começo você não vai ser bom, e que os primeiros resultados não vão ser bons, e que no começo o que você faz, depois de um tempo você vai olhar e você vai até sentir vergonha porque não é bom. Mas é isso, você tem que ter a coragem de
tentar, coragem de tentar. Essa que é a parada. Por exemplo, eu tava usando na conversa aqui o exemplo do violão. Quando eu comecei a tocar violão, as primeiras músicas que eu aprendi a tocar, eu já achava que era o máximo, sabe? Tipo, eu olhava e falava, nossa, eu toco muito. Depois de 1 ano, 2 anos praticando, eu parava pra olhar como eu fazia e como que eu tocava, e, tipo, é ridículo, sabe? Hoje mesmo, né, na verdade, porque violão não é uma coisa que eu levei muito a sério, né? Eu até tive um tempo estudando e tal, entrei na faculdade de música, mas não é uma coisa que eu investi muito e tal, que eu levei a sério. Cheguei a ter uma banda e tal, a tocar, fazer show, mas não foi o que eu escolhi para dedicar a minha vida e tal. E eu olho hoje, como eu toco hoje e tal, e as músicas que eu consigo tocar hoje, e eu fico pensando que a minha versão lá, de que quando eu tava começando a aprender, adolescente, achava um absurdo, sabe? Tipo, é muito foda quem consegue tocar isso, sabe? Um dia eu vou ser foda de tocar assim, e praticando, testando, errando, hoje eu consigo tocar umas músicas que eu acho bem legais e tal. E, e outra coisa, programação, por exemplo. É, eu passo muito tempo no Twitter, eu fico vendo muita gente nova começando na área de tecnologia, querendo aprender e tal, e não sabe como começar, não sabe como aprender. E é muito óbvio, é muito básico. Se você quer aprender alguma coisa, se você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer, você tem que praticar. Então, se você quer ficar bom, por exemplo, com desenvolvimento de aplicativo para celular, como você vai aprender? Crie aplicativo para celular, comece a criar aplicativo para celular, comece a criar aplicativo simples, fácil, uma calculadora, sabe? É... Coisa simples para fazer pesquisa simples em API pública, que talvez até já seja um pouco mais complexo, ou fazer joguinhos simples, sabe? Fazer coisas simples que não é para ninguém ver, não é para vender, não é para ganhar dinheiro, não é para nada, é só para você praticar, é só para você aprender a ficar bom, sabe? Então começa, se tem vontade de ser programador web, começa a fazer um site. Só começa, porque daí assim. Porque assim que você começar, aí você vai saber o que você tem que estudar, o que está faltando, sabe? Eu sei criar o básico ali, eu sei fazer o HTML básico, mas eu quero colocar um efeito. Então você já sabe o que você tem que aprender, como criar esse efeito, sabe? Ah, eu quero pesquisar do meu site, eu quero fazer uma chamada para outro site para pesquisar. Então você já sabe o que você tem que aprender, você tem que aprender a fazer uma chamada para uma API, sabe? Então você tem que começar. E aí você vai saber o que você tem que, no que você tem que se esforçar mais, no que você tem que investir, o que falta você aprender. Eu estou fazendo o meu site e de repente tá ficando muito lento. Então você sabe que você tem que melhorar a performance, sabe? Nunca ache que você tá bom o suficiente, porque você não vai estar, provavelmente. Mas você sempre tem que estar buscando melhorar, sabe? E para isso você tem que estar fazendo. Então você tem que começar. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Boa noite, beijos, tchau.